um local na África que é uma maravilha. Ilhas paradisíacas, riqueza natural, biodiversidade, música, cultura. Que lugar maravilhoso é esse? Quer descobrir onde que fica? Vem comigo nesse próximo vídeo, bora? E aí galerinha, seja bem-vindo a este canal, mais uma vez aqui, esse canal onde a gente trata exatamente um pouco de tudo Brasil e África. Meu nome é Jimenez Borges e o objetivo que nós temos aqui neste canal é fazer esse paralelo, para a gente descobrir o que tem de tão igual de dois mundos tão distantes um do outro, que é o Brasil e a África. Aqui neste canal nós vamos tratar dessas curiosidades, miscigenação, culinária, tudo que pode aparecer, tudo que pode nos apresentar entre Brasil e África. Aqui eu vou aprender, e acredito que vocês também vão aprender um pouco sobre esse universo africano tão rico e tão maravilhoso que existe. Hoje eu estou muito ansioso para fazer esse vídeo porque é sobre um país que fala a língua portuguesa na África, um país muito bonito, que eu sempre vejo coisas boas falando sobre ele, e hoje eu vou descobrir 30 curiosidades, tá? Que eu vou ter a respeito desse país. Acredito que vocês também vão gostar dessas curiosidades que envolvem. Só que antes de falar sobre isso, eu tenho que agradecer a meu amigo Hermínio. Ele é cabo-verdiano, ele tem um canal no YouTube, ele tem um perfil no Instagram, Dicas do Hermínio. Vocês vão lá, assistam, é bacana demais. Eu vou deixar o link aqui embaixo, um forte abraço para ele, ele é cabo-verdiano. Ele tem me dado bastante boas informações, alguns detalhes que eu venho perguntando para ele. Lógico que tem curiosidades que tem aqui, que talvez eu não perguntei pela ainda, que o vídeo aqui eu realmente não assisti. Vou assistir esse vídeo aqui ainda, a respeito disso. Porém, ele tem me dado bastante informações, tem trocado ideia com ele. Aliás, Hermínio, um abraço para você, viu? Então, a gente acessa o Dicas do Hermínio, tanto no Instagram como aqui no YouTube. E eu tenho que mandar também um abraço pro meu amigo Senza, que o perfil dele no YouTube é Senzão Matias. Ele é moçambicano. Sempre tenho conversado com ele, é uma pessoa muito educada, muito legal de se conhecer e também está me ajudando a tirar algumas dúvidas que eu tenho a respeito do país. Então vamos lá, gente, ó. O que é esse país, essa nação que nós vamos falar aqui hoje? Uma nação localizada no arquipélago vulcânico perto da costa noroeste da África. O país é conhecido por a cultura crioula luso-africana, sua tradicional música morna e suas várias praias. Que país que eu estou falando hoje aqui? Cabo Verde. Vamos fazer uma reação sobre 30 curiosidades de Cabo Verde? Vamos comigo então, é agora. Com pouco mais de 4.000 km², a República de Cabo Verde é o 166º maior país do mundo e também o 166º mais populoso, com população estimada em 555 mil habitantes. Sua capital e cidade mais populosa é Praia, com quase 170 mil pessoas. Lugar interessante, né? Porque o nome da capital já é Praia. Já resume muito sobre detalhes do país. Vamos continuar. O país, localizado na costa africana, é um arquipélago vulcânico formado por 10 ilhas principais, das quais 9 são habitadas. Essas são divididas em dois grupos, as ilhas Barlavento, situadas ao norte, e as ilhas Sotavento, situadas ao sul. O nome do país obviamente significa Cabo Verde, porém o Cabo Verde que dá origem ao seu nome não está no país, mas sim no Senegal, lá no continente. Lá, os portugueses atracaram em 1444, construíram um porto e chamaram o local de Cabo Verde. Décadas mais tarde, descobriram o arquipélago, que recebeu o mesmo nome de Cabo Verde exatamente por estar um tanto próximo ao Cabo Verde do continente. Nossa, interessante, né? Porque eu não sabia dessa questão, que o nome do país de Cabo Verde vem exatamente ligado àquela ponta lá já no continente, né? Não é isso que estava lá? Que tem o nome de Cabo Verde, eu não sabia. Interessante, né? Como se fosse uma homenagem, não é isso? Como se fosse uma homenagem, assim, baseado naquela ponta que teve lá. E interessante, quando se trata de ilhas vulcânicas, igual eu falei na introdução, que é um país composto por ilhas vulcânicas, se tem assim,
quando se trata de ilhas vulcânicas, você vai ter belas paisagens. E, pelo visto, são 10 ilhas, eu sabia disso, que eram 10 ilhas, só que 9 são habitadas, né? Uma não é habitada. Então, vamos ver o que mais vai falar? Seu território é subdividido por concelhos, possuindo 22 no total, e suas cidades mais populosas, além da capital, são Mindelo, Santa Maria, Assomada, Porto Novo e Pedra Badejo. Seu idioma oficial é o português, que é usado nas escolas, no governo e nas mídias. Já a língua nacional e mais falada é o crioulo cabo-verdiano. Essa é a língua comum do dia a dia por lá. Cada uma de suas ilhas possui uma variação do crioulo. Sua moeda é o escudo e, de acordo com o Banco Mundial, o país detém a 161ª maior economia do mundo, com um PIB de 1,9 bilhão de dólares. Sua economia é basicamente baseada no turismo e na agricultura. Como não basear uma economia no turismo, né? Porque o lugar, pelas fotos que está mostrando, são maravilhosas, né? São maravilhoso o lugar. O lugar é paradisíaco. Então não tem como não basear algo no turismo. Não tem como não tirar uma renda do turismo de um local. Não é impossível, gente. O lugar é muito bonito, tem que ser explorado de forma consciente, é óbvio, né? De toda forma, um lugar lindo, né? Vamos, continua. E mesmo tendo uma economia dependendo bastante da agricultura, o país é extremamente seco, com um clima entre árido e semiárido. Algumas ilhas passam até 9 meses sem chuvas. Já algumas mais acidentadas possuem uma certa abundância de vegetação nativa. Isso é pelo fato do país ser diretamente afetado pelos ventos do deserto do Saara. Possui pouquíssimas fontes permanentes de água doce e a maioria da água utilizada por lá vem de usinas de dessalinização. O país está sofrendo bastante com as mudanças climáticas. As estações chuvosas, que já eram curtas, estão ficando cada vez menores. É interessante, gente, essa questão, a questão climática, isso é um assunto, inclusive, que eu conversei com o Hermínio, que é o do canal Dicas do Hermínio, que eles estavam falando comigo, exatamente isso. Porque lá em Cabo Verde ele falou que o clima realmente é muito seco, isso eu sabia, exatamente por causa do que recebe, né? Do deserto e tudo mais. Porém, Hermínio que até comentou isso comigo, tá? Tudo pertence a um certo ciclo, porque é fato, isso nós já estudamos isso, já vimos isso em várias reportagens, né? Que na verdade esses ventos que levam, como é que eu falo, a poeira do deserto, enfim, esse vento seco que vem do deserto, por exemplo, ele é responsável por uma mudança climática, por um fechamento de ciclo aqui nas florestas tropicais, igual aqui no Brasil. Então você vê climas muito semiáridos em determinados locais e eles vão favorecer de certa forma, ou semiáridos ou desérticos, né? Eles vão favorecer de certa forma um outro clima completamente diferente, já úmido das florestas tropicais, iguais aqui da Amazônia. Então um não sobrevive, meu Deus, hein? Um não sobrevive sem o outro. É por isso que muitas vezes quando você mexe numa floresta tropical, numa floresta amazônica, você desmata esse tipo de floresta, e isso vai afetar, na verdade, todo esse ciclo existente. E também no momento que você interfere em zonas semiáridas, igual o exemplo do deserto, ou de repente Cabo Verde também, isso aí vai interferir em outras áreas. Isso é um ciclo. Então, com fé que vai melhorar. Seguindo. Cerca de 80% de sua população é composta por crioulos, mistura de africanos negros com europeus. Uns 18% são negros e uns 2% são formados por outros grupos. Esse é o verdadeiro país da mestiçagem, pois não existem povos nativos das ilhas, uma vez que as mesmas eram desabitadas. E além disso, para alguns cabo-verdianos, ser considerado africano é meio que um tabu. Nossa! É interessante isso, né? Porque é um país, pelo que falou aqui, um país completamente miscigenado. E isso é muito semelhante a nós aqui do Brasil. O pessoal africano que está assistindo aí e de repente não sabe dessa informação na totalidade, nós aqui do Brasil também somos muito miscigenados, somos muito misturados, tá? Inicialmente, devido
somos uma mistura de europeus com africanos, escravos africanos, né, que vieram para a América, né, aqui para a região do Brasil, e dos indígenas que já residiam aqui, já moravam, já eram os donos da terra aqui do país. Né? Então os europeus vieram colonizados, trouxeram os escravos africanos e ainda tem os indígenas. Então essa mistura gerou o povo brasileiro. Agora, mesma coisa que eu achei interessante que falou aí nesse item 10, porque ele citou, inclusive, que as ilhas não eram colonizadas, né? Então não tinham nativos da região. Então vieram de fora para poder passar a colonizar as ilhas. Diferente de nós, a gente já tinha nativos, já tinha os indígenas aqui na região do Brasil. Então isso é interessante. Agora, eu não sabia essa questão do tabu que eles falaram, né? Porque eles se considerarem africanos por causa dessa mistura, mas isso deve ser fator histórico e interessante. Vamos continuar? De uma certa autonomia, como as Ilhas da Madeira e Açores. Com sua independência, milhares passaram a deixar o país. Hoje, estima-se que haja mais cabo-verdianos e descendentes fora do que no próprio país. Enquanto 555 mil vivem nele, cerca de 1 milhão vivem fora. Isso é interessante, tá? Essa questão deles morarem fora. Eu conversei também com o Hermínio sobre isso, porque naquele vídeo que eu fiz anterior sobre os 5 países que falam português, lá fala realmente que tem muito cabo-verdiano fora do país. E eu conversei com o Hermínio, que é as dicas do Hermínio, porque Hermínio ele é cabo-verdiano e ele mora nos Estados Unidos, então eu converso com ele, mas ele vai sempre em Cabo Verde, então ele sabe muito sobre Cabo Verde. Então eu perguntei para ele essa questão do pessoal morar fora. E eu falei assim, por que o pessoal mora fora, tem pouca gente nativo, né, de Cabo Verde, que reside lá, boa parte mora em outros países, por que isso acontece? Então, Hermínio me deu uma aula sobre essa questão, e por isso não é novidade para mim esse item 11, ele me deu uma aula sobre isso, contou o fato histórico, e, gente, vocês têm que seguir o canal dele, tá? É uma pessoa inteligentíssima, é fantástico. Ele me deu uma aula sobre essa questão, um pouco do fator histórico, justificando por que muitos cabos-verdianos, né, no passado saíram, né, de Cabo Verde. Então todo esse fator histórico ele me explicou muito bem e agora está reforçando aqui o que está falando nesse vídeo, tá? Vamos continuar? E um fato curioso é que Cabo Verde e Guiné-Bissau meio que formaram uma única nação após a independência, sendo governados por um mesmo grupo político. Isso perdurou até 1980, quando houve um golpe militar em Guiné-Bissau e os dois se separaram. Hoje, esses dois países basicamente se tratam como nações irmãs, uma vez que a língua, cultura e vínculos são semelhantes. O governo do país é um dos mais democráticos e estáveis da África e, como consequência, é um dos que mais recebe ajuda financeira internacional em projetos de desenvolvimento. Além disso, possui a 5ª melhor expectativa de vida de todo o continente africano. Show de bola! Gente, como é uma coisa democrática, vantajosa, né? Porque nota-se aí que é um dos países mais democráticos da África e com isso é visto com bons olhos, então recebe ajudas de outros países fora da África e demais que tem. Não tem jeito, gente, a democracia é isso, são vantagens, é o povo tendo poder de decisão em mãos. Nós sabemos que nem tudo são maravilhas, nem tudo são flores, mas a democracia é isso. E eu fico muito satisfeito em ver que tem um país na África assim, que é tão próspero, né? Tão emancipado nesse ponto e é show de bola. Minha admiração por Cabo Verde está indo cada vez internacional mais em projeto de desenvolvimento. Além disso, possui a 5ª melhor expectativa de vida de todo o continente africano. É no país onde está localizado o Filho do Deserto do Saara. Na ilha de Boa Vista, a mais ao leste, é onde está o deserto de Viana. Esse pequeno deserto foi formado exclusivamente pela areia do Saara que foi trazida pelos ventos. O ponto mais alto do país é o Vulcão do Fogo, que atinge incríveis 2.829 metros de altura. Sua última grande erupção foi em 2014. Assim, bobo com isso. Tudo nas ilhas. Gente, o que é isso? Tem uma ilha que é deserto, porque são os ventos que trazem exatamente as areias do deserto Saara.
que é um deserto numa ilha, e tem lá o outro que tem um vulcão. Gente, é muita riqueza natural para um local só. Gente, que maravilha, né? Que maravilha. Eu não sabia, não conhecia, não sabia. Gente, cada vez que... Ó, eu sempre tenho esse contato, eu sempre pesquisei coisas sobre a África. Mas eu descobri que eu não sei nada. Cada vez que eu descubro, que eu assisto um vídeo, eu descubro coisas novas e curiosidades mais interessantes e coisas boas sobre a África. É esse o objetivo, é um pouco de tudo mesmo. África, Brasil e África. Bora! Um dos pontos do país que você deve visitar é a Ilha do Sal, especificamente suas antigas famosa, minas de sal, como a Salina da Pedra do Lume, formada em uma lagoa de uma antiga cratera vulcânica. Lá você pode flutuar na água sem afundar, igual as pessoas fazem no Mar Morto. E além disso, essa ilha árida é o grande pórtico turístico do país. Nela você encontra resorts e belíssimas praias com um azul cristalino, como a praia de Santa Maria, por exemplo. As outras ilhas também possuem praias exuberantes, cada uma mais linda que a outra. É um outro detalhe que é uma boa algo a se discutir a respeito disso. Nós estamos vendo aqui fotos, imagens e ele falando a respeito disso e muita gente não tem essa noção. Gente, o lugar é maravilhoso. Isso que eu já vi muitas imagens, eu já vi Instagram de pessoas e de empreendimentos no local. Gente, o que tem de resort 5 estrelas num lugar desse? E assim, tem muita gente que prefere, é lógico que gosto é diferente, mas de repente você está buscando lugares maravilhosos e o pessoal só fecha a cabeça para aquilo. Então o pessoal, de repente, quer ir, sei lá para Cancún, ou o pessoal vai querer conhecer Caribe, e talvez não sabe, na verdade, da riqueza que tem um local desse. Então, assim, você viu lá que a Ilha do Sal, essa é famosa, que essa eu já ouvi falar bem. Você viu que lá você consegue flutuar na água, por causa da salinidade da água, as águas cristalinas, transparentes. Nossa, gente, que lugar maravilhoso é esse? E assim, para muitos aí que não sabem, é África. Isso é África. Bora lá? O país possui um patrimônio da humanidade, as ruínas da Cidade Velha ou Ribeira Grande, que era a antiga capital do país. Ela foi fundada em 1462, sendo essa a primeira cidade europeia feita por europeus ao sul do deserto do Saara. E foi um importante ponto de apoio das rotas marítimas no tempo do tráfico de escravos. Olha, tem todo esse detalhe, né? Que assim, esse fator histórico ali. É engraçado que eu tinha esquecido disso. Devia ser rota de escravos, né? Porque dali passavam, sei lá, as embarcações. Então deve ter esse item histórico, esse peso histórico muito grande, porque vai ter locais ali que constam muito com isso. Então, interessante. Bora continuar? Uma das cidades que você deve visitar por lá é a belíssima Ribeira Brava. Essa pequena cidade foi eleita Patrimônio Nacional de Cabo Verde em 2010 e ela guarda uma imensa herança colonial, que é evidenciada em sua arquitetura, muito bem preservada. É engraçado, gente, falar isso. Eu tô vendo essa questão de arquitetura, conversando ainda com o meu amigo Hermínio, que é cabo-verdiano. Ele vem ao Brasil, já veio ao Brasil algumas vezes, e ele falou que tem costume de vir sempre para Salvador. E ele falou que Salvador lembra muito alguns locais de Cabo Verde. E eu fiquei tentando enxergar como e onde, porque eu não conheço Salvador, tá? Para o pessoal africano que está assistindo aí o vídeo, Salvador, o Brasil é muito extenso. Então eu moro em um estado que, para vocês, vão tratar como províncias, tá? Então eu moro no estado Minas Gerais e Salvador no outro estado, que é Bahia. Só que é muito distante da minha cidade para até Salvador. Então eu não conheço, tenho vontade de conhecer real. Mas Hermínio falou que sempre Salvador ele fica muito em casa, que lembra muito de Cabo Verde.
quando ele vai. E agora eu estou vendo aqui um pouco dessa arquitetura e pelo que eu conheço de Salvador, pelo que eu vejo, a gente aqui é muito comum ver coisas de Salvador, festas tradicionais de Salvador, arquitetura em Salvador, realmente lembra muito pelo que mostrou de imagem aí. Vambora, Algumas das festas mais tradicionais do país são a Festa da Bandeira, o Creole Jazz Festival e o Carnaval. Essa última é uma das maiores e o melhor ainda é no estilo brasileiro, com escolas de samba, alegorias, blocos de rua e muita festa. O maior acontece na ilha de São Vicente. Dúvida que eu tinha a respeito de carnaval, porque a maioria de nós brasileiros, a gente pensa que carnaval só ocorre aqui, nesses padrões que nós temos de festa, e agora dá pra ver que não. Eu conversei muito com o meu amigo Senza, que é o de Moçambique, e ele estava me explicando como acontece o carnaval em Moçambique. É um pouco diferente a dinâmica do nosso aqui, a dinâmica das festas. Mas agora eu estou vendo que em Cabo Verde, e aí falou no vídeo, que é muito semelhante ao nosso carnaval aqui. É tanto que as imagens ali, se a gente colocar as imagens e falasse onde é essa festa, para qualquer brasileiro que não conhece, vai falar que é um carnaval aqui no Brasil. Eu tenho toda certeza. Depois eu vou fazer esse teste e perguntar a alguém assim, onde é esse carnaval? Vai falar Brasil, alguma cidade brasileira. Vamos continuar, bora. Sua bebida nacional é o licor de cana-de-açúcar. Já o prato do país é o cachupa, que pode ser feito de carnes, feijão, milho, batata e couve. Bebida tradicional, licor de cana-de-açúcar. Quem me conhece sabe que eu vou gostar dessa bebida. É porque é o seguinte, pessoal brasileiro, o pessoal africano que está assistindo aqui no Brasil nós temos uma das bebidas tradicionais, tem várias, tá, gente? Uma das bebidas tradicionais aqui, ela é cachaça. Ou o pessoal chama de pinga, mas o nome tradicional é a famosa cachaça. Ela, na verdade, é um destilado feito da cana-de-açúcar. E daí você prepara várias outras bebidas, se você quiser voltar na sua cachaça, ou toma ela pura também, não tem problema. A famosa caipirinha, o pessoal usa cachaça e tudo mais dela. Só que ela não é um licor, ela não é adocicada, tá? Ela é bem mais ardente. Mas, assim, de cana-de-açúcar, por isso que eu brinquei, porque o pessoal que me conhece, tá aqui no vídeo também, vai saber que eu gosto bem de coisas, e licores e tudo mais. Aí junta licor de cana-de-açúcar, eu lembro de cachaça, vai dar certo. Bora. Continua. Seus estilos musicais típicos são a morna, o funaná e a coladeira. E uns desses se assemelham um pouco com a música tradicional brasileira. E já que falamos de música, sua cantora mais conhecida internacionalmente foi Cesária Évola. Outros nomes conhecidos são Bana, Maiara Andrade, Lura e Milan. A sua maior ilha é a Ilha de Santiago e é nela onde encontra-se o Parque Nacional da Serra do Malagueta, uma belíssima área de preservação de flora e fauna local. E é lá onde está o único mamífero nativo de todo o arquipélago, o morcego orelhudo. Olha, o morcego, não... falam muitas coisinhas ali, parar um pouquinho para falar aqui. A respeito da música da Cesária, eu já tinha visto no outro vídeo que eu fiz aqui, que deve aparecer a playlist ali, quando fala dos 5 países que falam língua portuguesa, africana e portuguesa, lá cita o nome dela e de outros cantores também cabo-verdianos, que mostra lá. Agora passar a parte natural, né, de animais, que com certeza são ilhas, deve ter uma riqueza animal muito grande ali, acredita, e mostrou o morceguinho, e assim, essa parte de animal, para quem me conhece sabe que eu gosto muito dessa parte de animais, questão de natureza, mexe um pouquinho comigo, gosto bastante, mas antes disso, eu preciso que vocês deem um like aqui embaixo, tá? Coloca o joinha pra mim, se vocês gostarem do conteúdo, se vocês gostarem da África, põe um joinha, inscreve no canal aí embaixo, tá? Vamos dar uma pausazinha, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Deu para dar o like já e deu para você inscrever, se você quer sempre ver conteúdo aqui no canal. Vamos continuar. As praias do país são importantes pontos de desova para as tartarugas marinhas. Das 6 espécies do Oceano Atlântico, 5 são encontradas por lá. E além disso, é o 3º lugar mais importante do mundo para a desova das tartarugas cabeçudas. Em sua bandeira, o azul simboliza o céu e o mar, e as faixas referem-se à construção do país, com o branco simbolizando a paz e o vermelho a força do povo. Já as 10 estrelas representam as 10 ilhas do país. E observação, que bandeira bonita! Ó. Show de bola!
Bandeira maravilhosa, eu acho muito bonita. E é interessante quando fala exatamente o que representa cada bandeira dessa. Eu vou voltar a repetir, já repeti em outro vídeo, porque cada país tem uma história da sua bandeira. Depois o pessoal que é de Cabo Verde, quer me responder aqui ou lá no Instagram, pode também me responder a respeito disso. Eu tenho uma dúvida, tá? Realmente, o que representa a bandeira, o que ele falou aqui da bandeira, a questão das cores, a construção, as 10 ilhas, que é as estrelas, realmente é isso que representa? Por que eu falo isso? Porque aqui no Brasil, nossa bandeira é verde, amarelo, azul e branco. Aí a gente aprende na escola essa representação dessas cores. O verde é a mata, o amarelo é o ouro que tinha abundância, o azul é o céu estrelado com as constelações devidas, e o branco representa a paz, a ordem e progresso, né, que está escrito na nossa bandeira. Mas na verdade, a gente sabe, isso as escolas nem mostram tanto, a gente descobre isso depois, vendo outros vídeos e estudando um pouco mais, que na verdade a bandeira ela se transformou nisso, com essa representação, mas na verdade ela era desde a era da colonial, que representava uma das casas, um dos brasões e casas lá de Portugal, então veio com essas cores que tem aqui, então eles alteraram pouquíssimas cores na bandeira e a partir de então colocou essa representatividade para poder se desvincular completamente de Portugal, dessas casas de Portugal. Mas então assim, vocês veem bandeiras muito semelhantes, entendeu? De uma dessas casas, acho que é casas, tá? Que fala de Portugal, não sei o termo que usa, até pesquisar depois. Aí, mas assim, é estudado, é ensinado aqui essa representação. Então vocês também, eu quero saber o seguinte, se também, isso aí é fato, essas cores, essa representação da bandeira é fato, que é isso que falou aí, ou se tem algo por trás, que representa algo mais, que não é tão divulgado. Mas cá pra nós, bandeira bonita, gente, por isso que eu deixei ela aqui, que ela vai ficar aqui até o final do vídeo. Linda, linda. Mesmo falando português, algumas coisas possuem nomes diferentes por lá. Amendoim é mancarra, pardal é chota, canhoto é cachimbo, rapaz é gajo, tamarindo é tambarina, bola de gude é carambola e rabanada é fatia parida. Olha, é engraçado que bola de gude é carambola, né? O pessoal africano tá assistindo aí, carambola para nós é uma fruta. Depois vocês pesquisam aí. Essa fruta chamada carambola que a gente tem aqui. E assim, a mudança, a diferença, é a mesma língua, todo fala português, mas a gente vê que tem diferença, tem algumas palavrinhas. Eu converso muito com o pessoal africano, principalmente no Instagram, e assim, eu acho engraçado, nem é o sotaque que eles mandam áudio para mim, mas na escrita, volta e meia, ou até no WhatsApp também, me mandam algumas coisas escritas e eu fico sem saber, eu falo assim, mas o que é isso? Aí eles vão me explicar o que quer dizer, tudo certinho, porque realmente tem uma diferença, tem palavrinhas diferentes. Igual, conversando com o cabo-verdiano que eu estou mais conversando ultimamente é Hermínio, eu converso com outros também. Mas Hermínio, engraçado que ele não tem, o sotaque dele é mais limpo um pouco em relação ao português, ele é mais limpo um pouco em relação ao meu. Então eu compreendo um pouco mais. Mas eu converso, um exemplo, com o pessoal de Moçambique. O pessoal de Moçambique, eu percebo que é mais carregado o sotaque, é um pouco diferente do nosso aqui. Então, eles têm palavras que é um pouco, realmente, ou expressões que tem hora que eu me perco um pouquinho, mas eu pergunto, o que quer dizer isso? Eles têm maior vontade de me ensinar o que quer dizer. Igual, eu converso muito com o Senzão mesmo, com o Senza, ele me ensina vários dizeres, e enfim, eu adoro isso, gente. Bora continuar. Santo Antão é a segunda maior ilha do arquipélago e ela é bem popular entre os turistas, não pelas praias, mas por suas montanhas, cânions, vales e desfiladeiros. Nossa. Uma visita a ela vale muito a pena. Algumas das paisagens mais exuberantes do país estão lá. Esse pequeno arquipélago foi visitado por Charles Darwin em 1832, durante sua volta ao redor do mundo. Ele passou 21 dias nas ilhas. Além disso, Cristóvão Colombo também passou pela Cidade Velha em 1498. A data mais importante do país é o Dia da Independência, comemorado em 5 de julho. E por último aqui, uma notícia recente e um tanto engraçada é que um casal ficou preso no país devido à quarentena e com isso acabou entrando para a equipe olímpica do país e iriam representar Cabo Verde nas Olimpíadas de Tóquio em 2020. Que legal!
Adorei, adorei, adorei. Gente, mas bem que eu deveria ficar preso lá. Aí, olá, em Cabo Verde. Já pensou? Gente, eu não posso sair de Cabo Verde, agora eu vou ser um cabo-verdiano. Meu sonho, num lugar maravilhoso desse, não conseguir sair. Meu sonho, pensando bem, é uma boa, é uma boa. Um lugar daquele não tem como se sofrer. Um lugar maravilhoso, maravilhoso. Gente, vamos pensar um local que você tem ilhas distintas, cada ilha tem sua particularidade. Para completar a última que ele mostrou ali, tem canyons, tem montanhas. Então, gente, como você está em um local onde você encontra vulcão, onde você encontra cachoeiras, onde você encontra canyons, onde você encontra deserto, é um lugar muito rico. Água cristalina, povo bonito, cultura interessante, música, dança, culinária. Meu Deus, é um lugar maravilhoso. Eu agradeço vocês por terem tirado esse tempo para assistir esse vídeo. Quem caiu de primeiro paraquedas aqui e não viu, vai ter uma sequência aí. Vocês vão clicar em um dos cards aí em cima. Vai ter uma playlist a respeito desses reacts e outras coisas e outros detalhes a mais que eu trato aqui no canal. Assim vocês me ajudam. E ajuda o pessoal a entender um pouco mais sobre Brasil e África, onde vai tratar um pouco de tudo, Brasil e África. Esse é o canal, forte abraço para vocês, um beijo no coração, obrigado, até mais!